Não precisa errar pra acertar, você só precisa bater na porta. Toda vez que eu conto meu testemunho e chega na parte que eu digo que eu era bruxa, as pessoas costumam se assustar. E eu reparei que eu nunca contei essa história aqui na internet pra vocês, então hoje eu vou contar o meu testemunho com bruxaria. Desde pequenininha eu tenho visão aberta, mas agora é algo que com uma cobertura espiritual isso é usado em prol do reino. Só que antes, na minha vida, isso era uma tortura, porque eu era completamente atormentada por demônios. Em resumo, eu cresci achando que eu era louca, porque eu via muita coisa, eu sentia muita coisa, mas quando eu comentava com alguém, eles me taxavam de louca. O próprio diabo usava a boca das pessoas pra me falar isso: você é louca. Conforme eu fui crescendo, eu fui acreditando naquela mentira. Até que ali nos meus 15 anos, meu pai foi assassinado, que é outra parte do meu testemunho. E a minha vida espiritual, que já era uma bagunça completamente perturbada, virou de cabeça pra baixo, ficou muito pior. Ali nos meus 16 anos, mais ou menos, virou uma chavezinha na minha cabeça de que não tem como eu ser maluca. Eu sabia tudo aquilo que eu tava vendo e eu sabia o que eu sentia, porque me tocava. Então, quando essa chavezinha virou na minha cabeça, eu tinha certeza que eu não tava louca. Então eu lembro que eu pesquisei no Google como limpar a energia da casa. Que eu realmente não sabia mais o que fazer, gente. Enfim, era muito ruim. E o primeiro site que apareceu era um site da religião que eu entrei depois de um tempo. Tinha vários feitiços pra energizar a casa, limpeza de ambiente, blindagem dos espelhos, porque eu lembro que eu via muita coisa em espelho. E ali eu vi uma porta pra parar de ver tudo que eu via. Então eu realmente só entrei pra bruxaria porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais dormir com medo, eu não aguentava mais andar dentro da minha casa com medo. Por um período de tempo, então, eu estudei aquilo e depois eu comecei a fazer os feitiços. O que resultou em uma piora horrenda. Aquilo começou a piorar na minha vida e eu acreditava que era porque tava dando resultado e não porque tava abrindo mais portal ainda pra demônio. Então eu continuei com aquilo até que um dia, eu já nem lembro como que eu tava, mas eu devia estar muito perturbada. Nada daquilo funcionou, pelo contrário, só piorou toda a situação. Até que um dia, em um churrasco de família, tinha uma pastora que também era profeta. Ela tava lá naquele dia só como uma amiga mesmo, comendo, se divertindo com a gente. Eu tava sentadinha em um canto quietinha e eu lembro assim dela ter vindo pra perto de mim, ela me elogiou, falou que eu era uma princesa, eu era muito linda. Logo depois ela começou a falar a minha vida toda. Mas tem um detalhe, eu não sabia o que era um profeta, eu não sabia absolutamente nada, porque o Deus que eu conhecia era o Deus da minha mãe. Foi me apresentado um Jesus de muita religiosidade, então eu conhecia um Deus que me julgava, me condenava e qualquer coisa que eu fizesse eu iria pro inferno. Então agora tem uma mulher do meu lado falando que existe um Deus que me conhece e ele realmente me conhecia, porque ela falou coisas que só eu sabia. Então, tudo aquilo brilhou aos meus olhos e eu fiquei com muita curiosidade, muita sede daquilo tudo. Até que ela me solta a frase: você não é louca. Eu nunca tinha dito pra ninguém que eu achava que eu era louca. Por mais que muitas pessoas me falassem, era algo que ninguém ia ficar reparando que muita gente me fala isso. Então era algo que realmente só eu guardava pra mim mesma. Naquele momento, Jesus curou, usando a boca dela, falando: você não é louca. Foi um alívio gigantesco pra mim. E nisso eu comecei a conhecer esse Jesus que eu nunca tinha visto antes. Tem uma frase que eu gosto de falar que é: quando você olha nos olhos de Jesus, é impossível você continuar o mesmo. Foi o que aconteceu comigo. Esse é um dos vários testemunhos que eu tenho. Glória a Deus pelos nossos testemunhos, pela nossa história de vida, independente do fundo do poço onde nós estávamos, do buraco que a gente estava enterrado. Jesus, com a sua misericórdia, nos alcançou e tudo se fez novo. Se você ainda não conhece esse Jesus, não o Deus dos seus pais ou o Jesus de ouvir falar, mas o Jesus que te conhece, saiba que ele te vê e ele espera por você. Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe. Aquele que busca encontra e aquele que bate, a porta é aberta. Você não precisa passar por tudo aquilo que eu passei para ter uma experiência com Jesus. Você não precisa errar para acertar. Você só precisa bater na porta.